Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Meu objetivo aqui é sempre trazer uma palavra até um pouco curiosa, que muitas vezes nós pregamos e passamos por cima de muitas coisas, mas o tempo aqui é tão curto que às vezes não dá para a gente também explanar tudo. Mas eu quero falar aqui de um profeta, profeta Balaão. Era um profeta, você pode encontrar em Números, capítulo 22, que fala sobre a vida de Balaão. Ele não tem uma história assim muito agradável no sentido de que família, de onde veio, tal. A gente não encontra muitas coisas a respeito de Balaão. Mas há um episódio muito importante que aconteceu com esse profeta. Ele era um profeta renomado, mas não da parte de Deus. O trabalho dele, as profecias dele eram tão confiáveis que ele era contratado para profetizar para os reis da época. E os reis, quando queriam amaldiçoar um povo para eles vencerem a guerra ou qualquer coisa de outro tipo, do interesse dos reis, eles contratavam as profecias de Balaão. Então Balaão se tornou um homem, um profeta muito conhecido da época e muito importante, porque o que ele falava acontecia. Se ele falava, fulano vai morrer, caia morto. Se ele falasse, abençoasse alguém com tal coisa, aquela coisa acontecia. Então os reis admiravam muito o profeta Balaão. E ele trabalhava em troca de muito dinheiro. Ele era um profeta do mal. Ele profetizava qualquer coisa. Se o rei Balaque dissesse para ele, profetiza contra esse povo que eu quero que eles morram à espada, ele profetizava e acontecia. Profetiza para que fulano tenha a mulher que ele gosta, fulano de tal. Ele profetizava e acontecia. Então ele começou a ganhar cada vez mais dinheiro com as suas profecias diabólicas. Porém, Deus tinha planos na vida de Balaão. Queria usá-lo para abençoar. E lá em Gênesis capítulo 12, Deus falou para Abraão assim, olha, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Então Balaão estava acostumado a amaldiçoar e se divertia, porque as coisas aconteciam muito rápido. Então ele tinha um dom, se é que isso pode chamar de um dom do mal, né? Ele tinha esse dom muito atraente, né? Porque hoje, nos tempos que nós vivemos, há muitas pessoas ainda que saem atrás de profecias. E nós sabemos, temos os profetas de hoje. A Bíblia é a profecia ideal, é a profecia completa. Mas também há algumas palavras, algumas coisas que Deus usa pessoas de hoje como profeta também. Mas a pessoa, para falar que Deus mandou falar, tem que ter certeza, convicção e não se exaltar e não querer nada em troca. Simplesmente fazer aquilo que Deus manda. Então Deus resolveu ter um encontro com Balaão. Balaão saiu montado numa mula e foi ao encontro dos nobres de Balaque para negociar o valor da profecia contra os israelitas. Acontece que quando eles estavam indo ao encontro para negociação, a mula que Balaão estava seguindo viagem, ele estava passando um lugar meio estreito, meio apertado, num lugar que não era muito fácil de passar. Mas Balaão já conhecia todos aqueles caminhos. E chegou num certo caminho, num certo lugar, desceu um anjo do Senhor na frente da mula, e a mula queria passar e não podia passar, porque o anjo estava com a espada ali na frente. E a mula não empacou, e Balaão então começou a açoitar a mula. Bateu 3 vezes na mula. A mula não aguentou mais, deitou no chão e Deus abriu a boca da mula e começou a falar, meu Senhor, por que me espanca? Já me espancaste 3 vezes. Eu te sirvo há tanto tempo. Te fiz eu algum mal? Aí Balaão vai, o profeta, né, o famoso profeta, conversa com a mula e diz assim, olha, se eu tivesse uma espada agora na minha mão, eu te mataria. E a mula ali foi um diálogo interessante de uma mula com um profeta que se achava e era considerado realmente muito importante,
mas o anjo do Senhor estava ali mandado por Deus. E o anjo disse assim, Deus abriu os olhos de Balaão para que ele visse o anjo, porque a mula estava vendo, mas ele não. Então o anjo falou para ele, olha, tu estás indo para amaldiçoar o povo de Deus israelita, mas tu não vai amaldiçoar o meu povo, porque maldição sem causa não encontra pouso. Esse povo é santificado, é um povo abençoado e maldição nenhuma tem efeito sobre ele. Eu abro um parênteses rapidamente aqui para dizer para você, não permita que nada nesse mundo venha deixar brecha na sua vida para que a maldição do inimigo, do falso profeta, venha recair sobre você. Se você estiver debaixo da guarda divina, da proteção de Deus, nenhuma profecia diabólica vai ter efeito na sua vida nem na sua família. E então ali Balaão seguiu em frente ao encontro de Balaque e não disse nada daquilo que o anjo falou que era para dizer. Deus mandou dizer, abençoa o meu povo e não amaldiçoa o meu povo. Aí Balaão seguiu em frente, fechou a negociação com os nobres do rei Balaque, era muito dinheiro, então Balaão decidiu, é muito dinheiro, nunca vi tanto dinheiro, e a minha profecia é para amaldiçoar, e Balaão ainda disse assim, bem, eu vou falar o que Deus mandou falar, mas só que o dinheiro corrompeu Balaão. E infelizmente tem muitos profetas hoje que estão inventando profecias em troca de dinheiro, em troca de visualizações, em troca de aplausos, coisas que não pode ser, perigoso, vai prestar conta a Deus, nós vamos prestar conta a Deus de tudo, e o Senhor diz que ai daquele que disser a palavra que eu não disse, não é? Então Balaão foi, assim, no sentido de, até de abençoar, porque ele teve um encontro com o anjo ali, afinal de contas, quem era o grande profeta Balaão diante de Deus? Nada. Então ele seguiu em frente, mas quando ele viu o baú de ouro, era muita coisa, ele falou, não, eu vou seguir o que Balaque está me pagando e vou... Quando ele subiu no monte, ele ainda fez sacrifícios de profeta e tal, para amaldiçoar aquele povo que estava lá no vale, vindo do Egito. Era um povo, o povo de Deus, o povo israelita. E quando ele foi amaldiçoar o povo israelita, ele não conseguiu. Mesmo que ele lançasse as maldições, o povo não recebia, porque eles estavam protegidos por Deus. Aquele que é protegido por Deus nunca será amaldiçoado. Isso é a palavra de Deus que está lá em Gênesis capítulo 12, falado para Abraão, que também se expande a nós. E ali, então, depois, no final, o final de Balaão foi o seguinte, o tempo aqui é pouco, tem que ser tudo muito corrido. O final de Balaão foi numa batalha dos israelitas, junto com Moisés, na liderança de Moisés, contra todos aqueles reis, que eram muitos, que estavam indo contra o povo israelita, o povo de Deus, na liderança de Moisés. E aí, em Números 22, diz que lá também Josué capítulo 13, versículo 22, refere também sobre essa parte de Números, que na batalha de Moisés com os reis que estavam tentando destruir os hebreus, estava no meio deles Balaão. E Balaão morreu à espada pelo povo israelita que ele quis amaldiçoar. Então a maldição sem causa não encontra pouso, e Balaão foi morto pelas mãos das pessoas que ele quis amaldiçoar. Então, olha, busque a Deus, procure a Deus e profetiza aquilo que Deus mandar você profetizar. E se não tiver base bíblica, tem que ter certeza que Deus mandou falar. Fale sem querer nada em troca, mas fale com temor a Deus e respeito, porque com Deus não se brinca. Ele fez uma mula falar, mandou o anjo descer, mas Balaão não obedeceu. E obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está contra todos os maus profetas, os falsos, os maus, mas a favor dos bons. Seja um bom profeta, seja um anunciador da palavra de Deus, seja verdadeiro, seja santo, porque Deus é santo. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês.